Então, nesse primeiro ano, eu corri na For Linux, vocês conhecem, né? Então, aí eles cederam o espaço deles pra gente fazer, cederam coffee, cederam tudo. E aí foi assim, foi uma experiência assim no susto. Eu nunca tinha organizado nada assim de evento. Aí quando eu gostei da experiência, vou assumir, não tem ninguém aqui fazendo em São Paulo. E aí cada ano foi crescendo um pouquinho. Aí no segundo ano basicamente eu procuro universidade, que eu acho que além da infraestrutura para ter laboratório, coisa do tipo para dar workshops, esse tipo de coisa, já tem um público, né? Certo, que é os próprios alunos. Então, sempre procuro. E cada ano acabou acontecendo em uma. Depois desse primeiro ano na For Linux, teve. Aliás, teve um ano que eu fiz no SESC, lá de São Paulo. No segundo ano foi no SESC, antes de conseguir as outras faculdades. Aí depois eu fiz na Faculdade de Sumaré, e depois eu fiz na FIAP. E aí foi crescendo. Ano passado a gente fez uma parceria com a CryptoRave. Vocês conhecem? Já ouviram falar na CryptoRave? Não? É um evento que tem lá em São Paulo, está no segundo ano, feito pelos Actantes. Eles são uma ONG focada em privacidade, em segurança. E eles têm esse evento que chama CryptoRave. Acontece... Eles viram à noite. Tipo, 24 horas de evento, durante a madrugada é uma balada. E aí, palestra, só para você ter uma ideia, um dos fundadores do Pirate Bay foi no evento. E aí a gente fez junto, né? Então o FliSol aconteceu dentro da CryptoRave. Teve a parte do Stallfest, teve uns debates, aconteceu dentro da CryptoRave. Vamos trocar experiência, saber o que... E aí, Raul, você fez esse ano? E aí, como é que foi? Bom dia, Cadonico. Tá? Eu sou Luiz Halber, né? Eu fiz FliSol aqui em Porto Alegre, fiz Santa Maria e fiz já Santiago agora há 2 anos, né? Ali em Santiago esse ano a gente fez diretamente, não fez palestra, nada. A gente fez só o Stallfest durante o dia. E aí nós emendamos com um hackathon. Daí a gente virou a madrugada dentro do nosso Hackerspace lá. Tá? Só que na verdade o hackathon virou um gameton, né? Porque a gente começou a desenvolver, só que estava muito disparelho. Aí eu falei, jogue. Aí pronto, né? Aí virou só jogatina, né? Teve torneio de PES, de Mortal Kombat, ficou legal, ficou divertido. Mas durante o dia a gente fez o Stallfest bonitinho, a gente instalou umas máquinas lá. Apesar de ter tanta movimentação contra o Ubuntu, o pessoal quis, a gente instalou o Ubuntu, instalamos Debian, né? Instalamos software livre, LibreOffice, e deu umas 25 pessoas, mais ou menos. E essas 3 instalações. A porcentagem tá boa, né? A quantidade de público não. Mas o público também a gente não esperava muito, porque a gente focado mais dentro da universidade, que tem 130 alunos de computação, né? E a cidade em si, Santiago, lá tem 49 mil habitantes. Então também não dá para exigir muito. Tá? E aí esse ano a gente fez só nessa questão, só o Stallfest sem palestra sem nada. Ano passado a gente fez 2 salas, uma sala palestras e outra sala o Stallfest, que seria um modelo legal. Ano passado deu mais gente, ano passado deu acho que umas 50 pessoas. Mas esse ano como a gente ficou só o Stallfest teve menos. Mas eu achei interessante o modelo que eu gostei. Eu gostaria que até se fosse replicar, talvez tentar emendar, trazer o FliSol junto com alguma outra coisa, como o Vove São Paulo, o FliSol junto com a CryptoRave. Eu acho interessante fazer essas atividades, unir o FliSol junto com alguma coisa. O FliSol, a intenção do FliSol não é ser um grande evento. A intenção do FliSol, ao meu entender, é dar oportunidade para quem queira entrar em software livre, ter alguém exposto a ajudar essa pessoa a ter uma instalação em software livre, né? Então, quanto mais perto a gente tiver do pessoal, melhor, né? Tem um detalhe. O FliSol não é... Muita gente fica assim, anunciando os números, aí às vezes intimida um pouco, porque tem FliSols muito grandes, mas o FliSol não é uma competição, né? Cada cidade organiza da melhor forma possível, e os números que alcançar, com certeza, já é bem-vindos, né? Não precisa se aguardar enormes quantidades. Esse ano do FliSol, todo ano no FliSol, a gente lá em São Paulo, a gente tem uma média de 300 pessoas. Mas esse ano teve mais, porque foi junto com outro evento internacional, que foi a CryptoRave. Então, assim, não conto totalmente o público que foi
para a Crypto Rave. O pessoal que participou do Stalfest e dos debates foi meia média de 400 pessoas, mais ou menos, também. E São Paulo é uma cidade grande, então vocês fazem essa média, com cidades menores. Essa questão de público, por ali, Brasília, ali dá 2.000, né? Só que tem uma questão também, lá eles não têm um outro evento na região que seja focado, né? Eles não têm um FISLE, né? Não tem uma campus. Então, o pessoal, o evento é o FliSol. Então, o pessoal vai todo pro FliSol. Meu nome meu nome é Oscar. Eu não fui coordenador, mas ajudei na coordenação no que tange a parte, como diz, a base tecnológica, que é o Stalfest. E foi aqui, como eu tinha comentado agora há pouco, né? Foi aqui em Porto Alegre. A exemplo do Robert, ele foi coordenador do FliSol aqui em Porto Alegre. Durante o dia do 25 de abril, fiz essa palestra explicando a logomarca. Aí, muitos, durante os dias que antecederam a organização, vários coordenadores fizeram questionamentos, né, pessoal do Francisco Beltrão, pessoal do interior do Paraná, e não só do Paraná, mas São Paulo e outros estados que ajudaram. É que existe, muito de 1492, existiu as civilizações principais que possuíam um conhecimento tecnológico. Aí, não o conhecimento tecnológico que é usado nos dias de hoje, mas no que tange à infraestrutura. Como vocês podem ver, se conseguirem enxergar, tem os elementos das três civilizações, que é abaixo aqui da América do Sul, abaixo da linha do Equador, no auge do outono, de acordo com o calendário Inca, se parava um dia para a troca de experiência na infraestrutura, na agricultura, enfim, sabe? Tudo ligado à tecnologia. Assim, quais são os procedimentos? Chamada troca de experiência. A mesma coisa é o FliSol. O FliSol, ele serve essa troca de experiência. Eu vou pegar, por exemplo, a Ana Paula Perim. Tu tem conhecimento de Drupal? Eu não tenho. Aí eu vou te pedir a tua ajuda. Aí no dia, aí eu tenho conhecimento do LibreOffice. Coisa eu não tenho. Aí essa é a chamada troca de conhecimento. Por exemplo, eu não tenho conhecimento sobre o comando Linux. Daí eu vou pedir a ajuda pro Thiago nesse dia. Aí o Thiago, em troca, eu forneço o conhecimento do GIMP. A mesma coisa. E eu vi que por que não? Por que é uma diretriz? Eu não digo uma diretriz, mas é uma diretriz que foi criada assim, que antes de 2005 era organizado de uma forma aleatória. Aí, através da Fernanda Biden, que ela não está aqui conosco, e o Felipe Fall, decidiram, assim, batendo com a concordância dos coordenadores antigos. No caso, o Robert, o Thiago também, acredito que tenha acompanhado há anos atrás, né? Sim, não, mas tu, como, assim, sim, participante, tu deve ter acompanhado essa discussão há anos atrás. Então, aí, mas se vocês quiserem saber com detalhe a respeito desse significado da logo, mais tarde, quem quiser, eu posso, assim... Mais tarde, lá na área de comunidades, está rolando umas mini palestras ali na nossa arena, ali nas comunidades. Eu sou um dos curadores de lá, né? E também o FliSol está presente lá, tem a bancada do FliSol. Aí ele vai dar uma mini apresentação sobre a história, né? Sobre o
o logo, todos os elementos que tem no logo, a história, todo o significado, né, do significado de sol, dos elementos que compõem as civilizações antigas, que tem todo o significado, inclusive, das datas do Flexol. Você chegou agora? Qual é o seu nome? Cadoninho? Cadonico? Isso. De que cidade que você... Rio de Janeiro? Você faz o Flexol lá? Você participa? Niterói? Vamos lá. Eu sou membro do SLRJ, Grupo de Software Livre do Rio de Janeiro, e criador do GnuGraph. Vocês já ouviram falar de computação gráfica com software livre e tal. E do ano passado para cá, eu trouxe o Flexol para a cidade de Niterói. Como um movimento de um evento de software livre local que aborda toda a cultura, né? Toda a parte, não só uma coisa específica para programadores, ou TI, ou computação gráfica. Bom, a cidade abraçou bem, porque na primeira edição, que as pessoas não tinham a noção, deu 200 pessoas. A gente não divulgou. A gente veio, colocou alguns pontos só, botou na página e rede social, deu 200 pessoas. Aí tomou um gás, que a gente estava no núcleo de produção digital, onde eu trabalho, foi feito ali. Esse ano nós fomos para um lugar maior, que era a Fundação de Educação do município, tem um auditório enorme. Eu falei, vai dar no máximo 300 pessoas. Deu 450. 450. E a secretaria mesmo virou e falou, não, poxa, a gente está interessado que ele pode ajudar. Eu falei, olha, eu posso trazer uns palestrantes pesados para cá, que é o cara do Vivo Linux, né? E o Júlio Neves. Vambora. Aí vamos. Aí trouxeram, aí deu as 450 pessoas. Na última hora, assim, 24 horas para começar o evento, as Jungle Girls mandam um e-mail pra gente. Tem um espaço no Flexol, a grade lotada e um monte de palestrante reserva. Aquele, né? O cara faltou não sei o que, olha, vai no evento e vai entrar na reserva. Aí eu falei, caramba, mas pra quê? Ele, não, que a gente quer levantar um movimento Django no Niterói. Eu falei, almoçar é para os fracos. Tudo bem, pode ser na hora do almoço. Lotou, assim, mulherada lotou no negócio do Django, elas demonstraram na hora lá, coisa. Aí no final que o Fábio Berbert e o Júlio Neves falaram, auditório lotado, assim, foi muito legal. Agora, uma coisa que eu reparei da região, não levam máquinas para instalar. Por mais que a gente leva máquina, tem galera para isso, e pá, mas adoro as palestras e as oficinas. Tem oficina, o Flexol lá, a gente faz questão de ter oficina também. Entendeu? Tinha a Ariadne do Joomla, depois a Ariadne ensinou a instalar o Joomla na oficina, ela falou, vou instalar o Joomla na oficina. Eu sinto que o evento está crescendo naturalmente. Já chega perto do Flexol, já começa a disparar e-mail. E aí, vai ter esse ano? Vai ter. Vai ter. Aonde? Calma, estou arranjando espaço. Isso aqui em Niterói não tem espaços muito grandes, tal coisa. Mas a gente organiza, o SLJ organiza o Flexol desde lá no Rio. Já fizemos Flexol no Cefet, já fizemos Flexol. E o Flexol no Rio de Janeiro começou numa conversa de boteco. Não tem estrutura, não tem dinheiro, não tem nada. Não, vamos para um boteco, vamos fazer o Flexol ali, vamos instalar Linux ali. Era um bando de malucos enfiando CD e... E a polêmica, eu também não fui na onda do Anuak. Eu virei e falei, cara, nós temos que brigar com os softwares proprietários, não entre a gente. O Ubuntu é muito bem-vindo, obrigado, é uma distribuição Linux tão quanto as outras. Então, vai se fazer instalação, sim, se o cara quiser. Nós não defendemos liberdade? A gente quer que o cara saia do Windows. Eu ouvi falar que o Ubuntu é legal. Então tá bom, tá aqui sua experiência com o Ubuntu. Mas tinha Mint, tinha Debian, tinha Slackware, tinha Fedora, a gente foi botando, baixando as ISOs, tinha uma bobina de CD com o nome de cada distro. Não, eu gostei, eu ouvi falar do Fedora, a gente puxava, tá aqui, vamos lá, instala o de Fedora. Entendeu? Mas não teve quase instalação, sim, teve 3 instalações. 250 pessoas e 3 instalações. Foi isso, a experiência do Flexol de Niterói.
Pessoal, isso que ele acabou de comentar é extremamente importante. Por quê? Muitos têm questionado, no modo geral, mas Linux, não sei o quê. O único problema, mas é um problema bem pontual, é que às vezes, por exemplo, o Ubuntu, assim, quem for simpatizante do Anáhuac, concordar com a Anáhuac, me perdoa. Não, calma, gente, vamos, como diz o outro, vamos puxar o freio bem devagar para não derrubar os passageiros, certo? O exemplo que ele acabou de dizer, no Flixol daqui de Porto Alegre, teve um aluno do Alcides Maia que ele quer enveredar pelo caminho da programação. Aí, porque eu tenho uma solução proprietária assim, assado. A programação web. O que aconteceu? Aí, o que eu sugeri? Ubuntu Studio. Por que o Ubuntu Studio? O Ubuntu Studio, gente, eu usei, é uma distribuição completinha, gente. 3 vertentes: áudio, vídeo e gráfico. Então, são 3 vertentes completas, gente. Né? Claro, aí quem trabalha em ponto de cultura e tem o chamado juntadado, sim. O juntadado também ele é completo, que o pessoal lá de Bahia, através do Pontal Digital, fizeram. É ótimo. Mas quem não conhece o juntadado, o Ubuntu Studio, gente, é completinho. Eu sei, porque eu sou meio enjoado também, diga-se de passagem, mas eu sei perfeitamente e sim. Foi até um dado que eu esqueci de dizer. No município de Niterói, eu trabalho na Subsecretaria de Ciência e Tecnologia e no Núcleo de Produção Digital do Estado do Rio de Janeiro. Uma das coisas que a gente fez foi não uma distribuição, e sim uma customização. Começou baseada no Ubuntu e hoje é baseada no Mint, que abastece os telecentros de Niterói com o Telelinux NIT. A gente fez questão justamente de fazer isso. Instalar todos os codecs, coisa. Eu sou designer na área de vídeo também, animação. Então, tem todas aquelas coisas a mais para os softwares gráficos de computação gráfica funcionarem, já estão nela. Só não tem disponível para baixar, porque a gente está acabando de fazer o site novo, mas a área dele já está separadinha, já está toda feita e já está o botão de download lá. E o pessoal acabou vendo e saiu dessas 3 máquinas, uma saiu com esse. O usuário quis. Poxa, tá bonito isso aqui, mas faz isso. O Thiago, que é o cara que fez a customização, não, faz sim. Não, mas e se espetar a minha impressora tal? Aí ele ia lá no CUPS, tá aqui o drive da sua impressora. Ele, então eu quero essa. Ela é bonitinha, mas tá. Eu acho isso importante. E, gente, uma coisa que eu bato nas listas de discussão do Flixol, é um evento para usuário final. Não faça um hacker. É porque o cara vai boiar na maionese e o grande objetivo que é passar, virar a chave, não acontece. Porque o cara quer editar texto, ele quer navegar na internet, certo? E falar com o colega por texto, vídeo e áudio. Ponto. Palestra oficina de LibreOffice, palestra oficina de interface gráfica, aquela discussão que nunca é discussão, né? GNOME versus KDE versus Cinnamon versus não sei o quê. Por quê? O cara, ele tem uma noção, caramba, existe mais de uma interface. Pô, essa eu achei mais maneira. Qual é o nome dessa? Ou qual é o nome dessa aqui? O usuário final, ele conhecer que o ecossistema ele é rico e intuitivo. Então, cara, pelo amor de Deus, vocês organizadores do Flixol, tem palestra técnica? Sim, a gente precisa. Mas que seja 10%, 90% palestra para usuário final, para cara que não escova bit. Não que seja proibido, né? Não é proibido, é um pedido. Realmente o foco do Flixol é o usuário final. A gente tem que focar nosso esforço, nossa programação em atrair novos usuários para o software livre. Então, ter na grade, você tem na grade, você tem uma coisa um pouco para o nível mais avançado, para programadores, para hackers, tudo bem, mas foque o evento principalmente para o público novo que está chegando. Então, o público novo ele quer saber realmente como editar uma imagem, como mandar
como editar texto, como navegar na internet, pelo Linux, por outro sistema operacional livre, sem problema. Agora, sem querer estender a polêmica aqui, só para a gente tocar no ponto. Sobre o Ubuntu, só para esclarecer, porque assim, houve muita confusão nessa história do Ubuntu, né? Então, aproveitando a oportunidade, eu fiz um podcast, participei de um podcast para se esclarecer. Eu acho que lá ficou bem claro, mas acho que nem todo mundo ouviu. Eu acho que em 2012, o Richard Stallman ele fez o apelo à comunidade. Não houve muita repercussão, mas algumas pessoas, principalmente o Anáhuac, desde 2013, vem reforçando isso, né? E o que ele vem reforçando? Na verdade, assim, o ponto alcançou no Ubuntu, mas o cerne da discussão estamos fazendo um evento de software livre, um evento que tem software livre, né? E essa discussão foi se prolongando. Na lista do FliSol, a gente acabou ficando algumas semanas sem trabalho, porque só ficava essa discussão, o FliSol não andava. A gente era necessário pontuar. O que é? Pessoal, vamos pontuar aqui. Eu como coordenador nacional, precisava tomar uma posição, me posicionar e deixar claro para as pessoas qual é o papel do FliSol. Nesse momento, eu me posicionei, e minha posição é que realmente o FliSol, na verdade, assim, não é minha posição, isso vem da organização internacional. O FliSol é um evento de 100% de software livre. Ponto. A gente deve evitar ao máximo instalar qualquer coisa que venha para o usuário que não seja livre. E chegando nesse ponto, sendo bem incisivo, o Ubuntu tem alguns problemas em relação a isso. Não só o Ubuntu, várias outras distribuições, né? Várias outras distribuições. Exatamente. Calma. Agora, eu precisava me posicionar quanto à provocação que o Anáhuac causou na comunidade. E eu fiz uma carta aberta fazendo uma recomendação de não uso do Ubuntu através dessa provocação ocasionada pelo Anáhuac. Então, a discussão era: deve-se instalar o Ubuntu ou não? A carta foi nesse sentido. Minha posição eu não recomendo. Mas ninguém está proibido de instalar, porque não existe uma posição da Organização Internacional do FliSol, a latino-americana, para se pode ou não. Então, a minha posição como coordenador nacional é essa, mas ninguém está proibido. Cada cidade é autônoma. Isso fez certo barulho, né? E algumas pessoas de má fé, outras por desinformação, começaram a divulgar que estava proibido o usuário de Ubuntu de chegar no evento. Se alguém chegasse com o notebook e com o Ubuntu lá, ia ser proibido a entrada dele no evento. Bobagem. Todos são bem-vindos no FliSol, principalmente usuários de softwares não livres. Sim. Isso é uma ignorância. Eu sou amigo do Anáhuac, a gente toma cerveja juntos, certo? Isso é ignorância. O Anáhuac nunca disse isso, certo? E eu quero ver isso degrine a imagem do FliSol, que é 2 absurdos numa única frase. Então, cara, leia, se intere, saiba o que é esse movimento e depois abra a boca, porque meu ouvido não é privada. Foi isso que eu falei. Eu já fiquei 4 horas num ônibus com a Anáhuac no evento do Nordeste, conversando com ele, e a gente foi debatendo no nível filosófico. Ele sabe a minha posição com relação a isso, eu sei a posição dele, e nós somos bons amigos. E eu respeito o movimento dele. Ele não é um maluco que está falando por falar. Você vai questionar com ele, você tem que ter argumento. Porque ele é embasado. Então não é aquela coisa protestar por protestar. Ele tem uma linha de ação. E essa linha de ação tem que ser respeitada. Agora neguinho virar e falar que está proibido os horários. Eu falei, se for isso, eu sou organizador do de Niterói. Se qualquer um da equipe estar com isso, eu vou tirar o meu Mind e vou aparecer com o Ubuntu e vou deixar o boot splash do Ubuntu na frente. As pessoas vão olhar, a primeira coisa que vai ver, eu quero ver me tirar. Uma das coisas que eu discuti na lista as pessoas começaram a questionar essa questão. Eu não vou poder fazer o FliSol. Então, eu falei, a primeira coisa que eu falei foi, faça. Você quer colocar, ninguém está sendo proibido de nada.
Nem o Anuak tem poder para poder proibir, né? Porque ele não é, digamos, não faz parte da coordenação latino-americana que faz as diretrizes do FLISOL. E ele é meu amigo também, então eu tinha a mesma posição que ele, sempre tive, mas não tive a provocação que ele causou e com bastante coragem pelas críticas que ele recebe. Mas é o papel do Anuak, ele faz isso, é preciso polemizar para se chegar no senso. Certo? A palestra, o Tux não me representa, que é hoje. Cara, é uma provocação. Aí Neguinho já fez logo grupo no Facebook, não, nós vamos lá para malhar. Falei, cara, vocês não sabem com quem vocês estão se metendo. O Alexandre Oliva, Anuak, eles têm argumento. A coisa dele, a teoria deles é grossa, dá para cortar com a faca. E vai uma meia dúzia de nubzinhos, não tem nenhuma divisa no movimento software livre, que é bater boca com esses caras. Vão morrer, eles vão destruir todo mundo rindo. Eu não vou abrir a boca nessa hora, eu só vou ficar olhando, sim, vendo eles derrubarem um por um. Isso é absurdo, isso é ignorância. Chega à fase da ignorância. Eu só vou fazer um intervalo na discussão que eu vou ter que me afastar. Tá? Entrando de novo, voltando um pouquinho rapidinho. Tá. Em relação à FLISOL, eu acredito que a gente tem que chegar. Uma das minhas pretensões futuras é chegar em escolas e coisas assim, para numa linha, digamos, eu comecei com palestras, esse ano foi só Salfest, dentro do Hackerspace, que eu acho que a minha intenção em relação ao FLISOL é trazer mais pessoas para a comunidade, né, e tudo mais, espalhar um pouquinho mais essa cultura do livre, não só do software. E aí entra uma questão que, se a gente começar com discussões assim, pode, não pode e tal, pode afastar esse pessoal, né? Então, acho que vem onde instala o Ubuntu, depois a gente explica o que é. É aquela questão, daí, não, melhor é Debian, né? Tudo livre, tal, né? Mas aí o cara que talvez... Tá, não, mas... Tá, mas aí eu vou deixar para vocês a discussão final que vem. Outra que eu acho interessante da questão do FLISOL é vocês pensarem também em alguma forma, uma forma de pós-evento, né? Ou tentar juntar o pessoal de alguma forma. Desculpa, só um minutinho. Rapidinho. O Debian, ele tem a única coisa que não faz ele, só para esclarecer, o que não faz ele ser homologado pela Free Software Foundation é o repositório Contrib, né? Que são os repositórios de software livre. Só que ele não vem habilitado por padrão, mas mesmo assim a Free Software Foundation não homologa. Sim, eu acho que não tem ninguém que não tenha um notebook que não tenha drive proprietário. Mas, enfim, deixa só o Roberto. Tá, mas aí é o último pitaco meu em relação ao assunto, vocês discutam depois, que tem mais uma hora para discutir o assunto. Tentem potencializar dentro do FLISOL mais a questão de interações entre os participantes. O que eu tentei fazer lá o cara que sabe conversa com quem não sabe, entendeu? Porque mesmo o cara que, digamos, aí não sabe sobre determinado assunto, ele sabe sobre outro assunto. Então ele pode contribuir com com o cara que sabe mais em outro assunto. Então potencializar a interação em uma questão de pós-evento. Daí, digamos, faz, algo mais formal ali, mas já deixa, na padaria tal, lá, na lancheria, nós vamos sair daqui e vamos lá comer pizza. Então tá todo mundo convidado, vamos lá, a gente consegue um descontinho, alguma coisa assim. Isso eu acho muito interessante tentar fazer. Exato. É criar interação. Normalmente tem a sala do palestrante. O que nós fizemos? A recepção era grande, nós botamos um mesão. A sala dos palestrantes era ali. Então o cara saía da palestra, ele sentava no meio da galera, passando, né, conversando. Aí aconteceu isso. Era um evento paralelo. Era o cara falando aqui, a galera tirando dúvida com o laptop, essa coisa. Aí eu li assim, estamos precisando de um data show. Saí correndo, fui lá na secretaria de Educação, peguei um data show, espetei, até dojo teve na hora lá. Tudo improviso, assim. Então, de repente... uma solução bem simples, uma grande mesa e sem sala de palestrantes. Exatamente. Assim. Para mim essa é uma ideia. Eu particularmente digo, eu venho pro Flisly e não acesso palestra, a não ser as minhas.
Eu fico com salário de comunidades, tá? Agradeço a atenção, eu tenho que eu tenho quiz na área de comunidades, tá? Obrigadão pela presença. Estou à disposição, alguma coisa, procurem aí, Luiz Halber, o pessoal me conhece aí, estão na lista também, às vezes. Não entrei nas discussões desses Flameware lá, mas estamos por lá, precisando de alguma ajuda, estamos à disposição, tá? Abraços, fui. Valeu, obrigado. Só um minutinho, só complementar uma coisa que o Robert você falou. No ano passado, esse ano não teve, foi aberto também o FliSol, assim, né? Foi dentro da Crypto Rave, foi no espaço aberto. Mas ano passado, a gente teve as palestras acontecendo no auditório, e atrás do auditório, fora do auditório, tinha mesas redondas, em cada mesa tinha alguém que conhecia alguma coisa. Então tinha um cara numa mesa, o cara que conhecia Arduino. De uma mesa, o cara que conhecia de uma distribuição X. E aí o que acontece? As pessoas que não queriam participar da grade, digamos, principal, que era as palestras, elas sentavam lá atrás e discutiam com aqueles profissionais que sabiam de alguma coisa específica. E aí ficava circulando, né? Foi, digamos assim, o melhor tipo de interação que a gente conseguiu fazer nos FliSols lá de São Paulo nos últimos anos. Assim. Então, legal. Agora, assim, acho que o mais legal do FliSol é não ter essa coisa assim centralizada. Apesar de ter a organização internacional, de ter a organização nacional, a gente é uma grande comunidade, a gente só está espalhado pelo Brasil. Né? Então, assim, a gente pode se considerar um dos maiores eventos, inclusive, da América Latina, porque em número de participantes, a gente supera alguns fóruns, inclusive o FIDS, a gente tem, acho que cabe mais ou menos a mesma quantidade do FIDS, até um pouquinho mais em relação à quantidade. A gente só é pulverizado, né? A gente consegue alcançar mais lugares por estar pulverizado. E Sim. Oi? Não, sim, é ótimo isso. Desculpa, gente. Eu acho que essa história da gente conseguir levar não é só a questão da instalação, entendeu, gente? É trazer o cara para a comunidade, para alguma comunidade de software livre. Eu acho que esse papel é um papel muito importante do FliSol. O camarada se encantar com o Firefox e começar a entrar na Mozilla, o camarada se encantar com o LibreOffice e começar a mexer com o LibreOffice. A gente trazer ele para dentro. Nesse sentido, é muito bom isso de ir para a padaria junto, fazer alguma coisa junto e começar a fazer realmente um grupo de amigos. Porque, olha, quem é que vai fazer o próximo FliSol? Os próximos FliSol. Sabe, alguns dos velhos estarão lá. Né? Ó, eu estou aqui faz um tempão. Mas vai ter que ter um monte de gente nova. Vai ter que ter um monte de gente apaixonada, que tenha tempo, que tenha disposição. Então, nós temos que pensar em que nós temos que formar os próximos. E como nós vamos formar, gente? Não é formar no sentido de escola. Como que nós temos que lançar essa semente, e essa semente tem que continuar florescendo neles. Não tem jeito. Verdade. A Fá, como sempre querida, me ajudou bastante lá nos últimos anos em São Paulo. E nesse ponto, ela... Sim. Mas de longe você deu uma forcinha. Mas não deixou de contribuir perfeitamente. E o curioso de tudo isso, dessa questão da é uma diretriz que não precisa seguir internacional, da coordenação internacional, não precisa seguir ao pé da letra. É uma diretriz que contempla todo mundo, até o usuário final. Então, eu vou dar a palavra para o Antônio aqui. Sim, com certeza. Bom, vamos passar um pouquinho, eu queria saber de todo mundo. Bom dia. Que está participando aqui, alguns já se pronunciaram, mas... Escuta a minha voz, seu microfone? Pode falar. Tá gravando? Tá gravando, pode falar. Então, bom dia, eu sou Antônio Carlos, eu sou de Belém, do Pará, sou do Serpro, sou ativista do software livre, enfim. E nós estamos já há uns 2 anos fazendo uma discussão de ter uma representação da SL no Pará. Conseguimos fazer o chamado pré-FISLE, fizemos um evento com a revista Espírito Livre. E nós, todo ano, estamos participando. Na verdade, eu vim para fazer essa discussão, como é que nós vamos poder desenvolver a organização do evento. Em Belém, eu vi uma galera... uns 2 anos aí, fazer essa questão,
organizar o FliSol, mas eu passei pela manhã lá, porque eu só tinha tempo pela manhã, porque em seguida eu estava indo para um evento numa cidade da região metropolitana, que é Castanhal, também numa universidade lá com a garotada lá, eu ia fazer uma palestra também sobre essa questão do software livre. Mas eu fiquei meio assustado com o que estava sendo feito lá pelo FliSol, porque eu acho que não era o objetivo do FliSol. Então, o objetivo do FliSol é a gente, por exemplo, cada vez mais fazer essa estrada, esse envolvimento da estrada, por exemplo, do software livre, do Linux, enfim. É o usuário final, como é que é isso? Então, a minha perspectiva é muito essa, saber como é que nós saímos com essa organização. Porque essa perspectiva de organizar a ESL, então nós temos, o que nós pensamos lá? É pensar os grandes temas, os grandes eventos, e poder fazer isso pela região. A gente tem um papo lá, pelo menos a galera nossa lá do Serpa, que é o seguinte: os caras sempre vêm com esse negócio seguinte: olha, os nortistas são isso, os nortistas são coitadinhos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente sai desse papo. Nós somos. Pois é, nós saímos fora desse papo de que nós somos coitadinhos e tal. Nós temos muita energia de guerreiro para fazer as coisas. Nós fizemos já lá um concege. Já rolou lá a oficina de inclusão digital, já teve tem algumas comunidades ativas, outras comunidades desapareceram, enfim. Então a nossa perspectiva é um pouco essa, entendeu? A gente ontem já conversou com o pessoal da ESL aqui, que nós também, nós somos associados da ESL, nós vamos participar inclusive da Assembleia Geral, mas já conversamos ontem com o Ricardo, com o Sadi, com o Tavares, com o Júnior, a galera toda aqui, né? A gente, inclusive, já tem uma data indicativa para novembro, que nós deveremos organizar o chamado FISLE Amazônia. Essa vai ser a parada. FISLE Amazônia. Parabéns. E, inclusive, com a edição da revista Espírito Livre também. Mas, se nesse intervalo tiver a perspectiva de rolar o FliSol, então nós também, óbvio, com apoio, com a participação das comunidades, o SERPA tem um comitê ativo de ativistas de software livre. Acho que o SERPRO tem uma representação importante nisso. Por exemplo, agora, nós, na inclusão digital, foi aniversário lá do nosso telecentro, no SERPRO, nós fizemos lá uma semana de atividades de software livre. Entendeu? E qual foi a discussão nossa? Por exemplo, adotamos uma comunidade e fizemos todo um papo lá relacionado à questão de games, jogos e tal, voltado para a questão das tecnologias livres. E foi muito interessante. Então, são algumas iniciativas que vão rolando. A gente agora teve a felicidade de inaugurar um bom auditório no SERPRO, né, para 250 pessoas. Tem uma estrutura boa, inclusive a nossa perspectiva vai ser realizar isso dentro do SERPRO. A gente fez ano passado numa universidade chamada IFPA, que é o Instituto Federal de Educação e Tecnologia e tal. E aí a gente deve rodear esse ano lá no SERPRO, fazer um hackathon também. Então, tem várias propostas disso. Por isso que eu acho que, nesse momento, para nós, é saber o seguinte: como é que nós saímos daqui minimamente com essa espinha dorsal para a organização. Exato. E eu acho que essa história aí do Ubuntu, não Ubuntu está virando uma espécie de um Windows do Linux. Sinceramente, eu acho isso uma discussão extremamente que ela trava qualquer perspectiva de avanço, inovação e conhecimento na questão do software livre. Eu também, por exemplo, numa palestra em Belém, há um tempo atrás, inclusive um companheiro do SERPRO, ele veio muito com esse papo: olha, o Android é software livre. Mas nós procuramos tratar isso no sentido que cada um pudesse respeitar os seus pontos de vista. E o Stallman tinha dito: o Android ele roda um kernel Linux, mas ele não é software livre. Isso é importante para a gente poder, né? Porque se você vai fazer um evento FliSol, cara, e você já entra com digamos, essa discussão às alturas, meu irmão, você detona qualquer perspectiva de você fazer essa convergência do que nós pretendemos para o país enquanto desenvolvimento tecnológico, é a questão do software livre, do Linux, etc, etc. Entendeu? Um ponto que é importante é informar, deixar claro isso para o usuário. Exatamente. Então, está livre de instalar o que quiser. Rápido. A minha filha, bem claro eu tenho uma filha de 12 anos, agora estou com um filho de 6 meses. Mas a minha filha de 12 anos, ela usa o Linux Mint, por exemplo. Usar o Linux Mint, usou o Ubuntu, botou o Linux Mint, enfim. Eu, por exemplo, já venho desde do Curumim, cara.
Desde o curumim. Então eu acho que é legal. As pessoas, eu também gosto de discutir muito pelo ponto da filosofia. Nós temos lá uma escola em Belém chamada Nova Acrópole. Sou participante, gosto muito da filosofia, da sociologia, da história. Mas, sinceramente, qualquer debate de ideias, ele não pode ser qualquer debate de ideias, o seguinte, que a minha ideia tem que prevalecer sobre qualquer outro ser humano. Eu acho que a divergência de ideias, ela tem que contribuir para o crescimento e para a autonomia do ser humano na humanidade. Por isso que eu acredito na questão do software livre. E Só não esquecendo que qualquer distribuição pode instalar também essas mesmas ferramentas, não tem nenhum problema. Não, tá ligado. Tá ligado. Tá, só uma coisa, só pra gente não cair na discussão, voltar de novo à discussão do Ubuntu. Sim, claro. Deixa eu só pontuar, eu passo. Eu vou passar a palavra para mais gente, para poder ter a oportunidade de falar. Pode deixar. Aí eu só para pontuar, a discussão não é essa, só se o usuário vai estar, quando foi levantada essa questão, se o usuário vai ter uma boa experiência ou não. O papel do FreeSol, o FreeSol tem que atrair mais usuários. Eu concordo que você tem que conseguir alcançar esses usuários de uma forma, com uma boa experiência, mas a gente não pode esquecer que o ponto que vem na frente é as questões da liberdade, software. E que a gente deve deixar claro isso para o usuário. Se uma cidade se prontifica a instalar o Ubuntu ou qualquer outra distribuição que facilite a vida dele, mas lá não tem totalmente software livre, isso deve ser informado para o usuário. O usuário deve estar ciente disso. Deve ser explicado que isso daqui, no mínimo, tem que ser explicado. Isso daqui, a gente está instalando, mas o que a gente está... no futuro, você vai aprender, vai instalar uma outra distribuição, você vai enfrentar esse tipo de problema. Essa distribuição não te causa esses problemas, mas não vem 100% com software livre. Se isso fica claro para o usuário, aí, ok, o problema é você chegar lá, instalar, o usuário sair lindo, ir para casa, tudo funcionando, está pensando que está instalando, usando 100% de software livre e não está. Então, pelo menos esse ponto tem que ser deixado claro para o usuário final que fez a instalação. Ah, ok. Não, ok. Isso para o usuário, é claro que ele tem que ser... Não, ok, mas ele tem que estar ciente disso. Eu não vejo isso, já fui em vários Installfest, isso não é feito um trabalho ali de falar, de trazer o cliente, de trazer o usuário. Não, lá tudo bem. Em Niterói pode ter acontecido, mas não é em todo lugar que acontece, a gente só pede para que isso aconteça, em qualquer cidade. Né?
Não, meu pai tem 65 anos. E, é. Eles aprenderam a usar o Windows um pequeno pedaço da vida deles, sabe? Eles usaram o Windows muito pouco, sabe? E daí, quando eles migraram, eles acharam as diferenças e coisas. Não, existe, eu ensinei eles bem certo onde é que tá cada coisa. Só que eu não espero, assim, deles, né? Por alguém que não tenha conhecimento nenhum sobre, nem sobre sistema, nada, assim. Eu não espero que eles vão abrir um terminal um dia e instalar um programa por ali. Não, mas a gente esquece que quanto mais... A gente vai ter uma dificuldade no início. A gente está ainda no processo de transição. Se você olhar há 10 anos atrás, não existia nenhuma distribuição com as facilidades que existe hoje, como o Ubuntu ou qualquer outra do tipo. E foi um processo de transição. Hoje cada vez as distribuições vão facilitando para o usuário. O Debian hoje, por exemplo, você pode... Está muito mais fácil do que há alguns anos atrás. Você pode usar o Debian. O maior problema hoje, de fato, assim, o que é, inclusive, questão de segurança, assim, de insegurança de estados, é drivers. Você já vazou documentos que a NSA colocava backdoors em drivers, em firmwares de HDs. Você sabe, isso é perigoso, isso é sério. E aí a gente tem que se conscientizar, porque quanto mais usuários vão contra, tudo bem, está funcionando, então deixa. Se você conscientiza mais usuários a brigar contra isso, quem não consegue? Um usuário, o meu pai, por exemplo, ele usa o Mint Debian. Mas mesmo assim tem muita coisa não proprietária lá. Isso é fato. Agora, eu que tenho condições de não usar, eu vou forçar e vou tentar fazer com que mais usuários não usem, para forçar com que a indústria de hardware comece a ver que não é que o software, que a gente tem usuários que estão brigando e que vão ter uma demanda que vai forçar a que não haja drivers mais fechados, que eles começam a abrir os drivers. No mínimo as especificações para que a comunidade possa implementar os drivers, né? Então assim, é uma discussão que às vezes não é tão no ponto prático. Claro que vai ter usuários de software não proprietário usando junto com o software livre. Claro que você não vai conseguir dar uma boa experiência de usuário usando 100% de software livre. Mas a discussão não é tão essa. A discussão é você conscientizar as pessoas que estão indo de fato para a comunidade, que estão cientes da filosofia, da ideologia, para que não seja permissivo ao uso de software proprietário dentro da comunidade, entendeu? Não estamos tanto a discussão começa no FreeSol com o usuário leigo que está chegando, mas também assim o foco é levar isso dentro da comunidade. A comunidade está sendo permissiva, ela está deixando tudo bem. Tem essa solução, tudo bem, eu uso, tá? Mas a gente tem que brigar para que aquela solução se torne software livre, ou que tenha uma alternativa livre, né? Mas enfim, pessoal, a gente está não tão desviando do assunto FreeSol, estamos caindo no assunto Ubuntu, voltando. Eu queria circular, ver mais gente que organizou o FreeSol. Chegou mais gente agora. O Barros chegou. Chega aí, Barros. Oi, gente. Meu nome é Barros. Já faz uns 10 anos que eu mexo com software livre. Eu sou bem novo na FreeSol. A minha primeira palestra que me chamaram para FreeSol foi esse ano. E também foi minha primeira participação na FreeSol. Eu achei, gente, pela experiência da minha primeira FreeSol, eu achei muito interessante o motivo que o Oscar falou sobre o símbolo da FreeSol. A gente tem aqui um moinho. E, gente, como é um movimento de software livre, não existe movimento se alguma coisa ficar parada. A gente tem um símbolo aqui que é uma forma de moinho. Então, é um movimento, é para acontecer algum movimento, alguma forma de aquecer o software livre. Eu estava acostumado, vamos supor, eu vinha na Fizzly, vinha na Latino, tinha um pouco de conteúdo lá na Campus Party, e era só isso. A FreeSol é uma forma de realmente mover o software livre. Por mais que tenha pouquíssimas pessoas em um evento ou outro, mas é uma forma ativa
de movimento do software livre, e também colocando questão, tipo, uma ideia que eu tenho, uma sugestão que eu dou, é que a gente não está ali na FliSol para criar novos cheatinhas, para proteger uma distribuição ou outra. A gente está ali porque a gente quer passar para o usuário por que vale a pena usar software livre. A gente não está para defender alguma distribuição, defender algum software. A gente está ali falando por que vale a pena, e não fazer uma defesa em si. É só isso mesmo. Valeu. Obrigado, Barros. Não, o que o Barros falou é fato. A gente não pode ficar... A gente está todo mundo no mesmo barco, independente de que distribuição usa. A gente imagina que todos que estão no FliSol, ou qualquer participante da comunidade de software livre, estão interessados, de alguma forma, pelas liberdades e pelos benefícios que a gente consegue gerar de justiça social. E isso deve ser passado para o usuário, né? É o principal ponto que deve ser levado ao usuário. Tanto que os eventos de software livres, eles têm levado assuntos correlacionados. Às vezes, muitas vezes, você tem palestras lá de cultura livre, você tem palestras de economia solidária. Esses pontos não estão diretamente relacionados ao software livre, mas participam do mesmo tipo de discussão, da liberdade do mesmo ecossistema. Então, a gente deve focar mais no conceito, não tanto em softwares específicos ou distribuições específicas. Queria circular mais um pouquinho. Exatamente. Exatamente. Porque o usuário ele principalmente o usuário leigo, ele não vai conseguir usar 100% como a gente discutiu. Só que se ele entender a ideia, se ele entender o que a gente está querendo passar para ele vai nos ajudar, vai integrar a comunidade e vai nos ajudar a mudar o que está acontecendo. Ele vai nos ajudar a tornar se você participa... Exatamente. Não, a linha sempre foi essa. É que assim, houve aquela confusão, porque existe o ponto focado no Ubuntu, né? E a gente foi focado meio que a questão no Ubuntu. Só que não é só o Ubuntu, é qualquer software. Você tem que levar a ideia para o usuário, porque se ele participa com a gente se une contra o que vai à liberdade do software, contra os sistemas proprietários, contra essa vigilância que o sistema proprietário proporciona, a gente tem poder. A gente traz mais usuários para o movimento, a gente cresce. Agora, se a gente ficar focando em tecnologia, a ferramenta é um meio, não é o fim. O fim são as pessoas. As pessoas são o fim. E as pessoas, a gente tem que trazer essas pessoas para a comunidade para que a gente consiga fomentar isso. Obrigada, meu lindo. Gente, deixa eu falar uma coisa. Uma das coisas que eu aprendi, dando aula por muito tempo de informática básica, eu dava um curso que, para mim, ele era assim, como usar um computador sem ser um perfeito idiota. E ele começou com Windows. Eu tenho um péssimo estado. Assim, a absoluta maioria das pessoas não sabe nada. Inclusive os jovens. Não pense que o cara, por ter 40, 50, 60 anos, se ele tiver uma cabeça boa, e diga-se de passagem, os jovens são muito relapsos e querem as coisas muito depressa. Gente, eu dei aula para o cara que estava entrando na graduação e para o cara que estava saindo do doutorado. Então, eu trabalhei com gente de 17, 18 anos e com gente de 30, 40, até mais. Quando o cara é vagaba, seja quantos anos ele tiver, ele é vagaba.
Você vai ter que puxar ele por tudo que é orelha, cabelo. Ele é vagaba, ele não vem. Você puxa, ele não vem. Você dá exercício interessante, com filminhos, com não sei o quê, ele não... E é capaz de ele falar bobagem de você ainda. E ele pode ter qualquer idade. O problema não é a idade. Não é. Juro para vocês, não é. Eu tenho experiência disso. Passei por isso pelo menos por uns 15 anos da minha vida. E é complicado. Né? O que a gente tem que fazer é fazer o cara se interessar. A gente tem que encantar o cara. E sabe qual que é o problema? Como é que a gente encanta alguém que o cara quer hoje é entrar no Facebook e curtir? Não quer nem compartilhar, né, professor? Vocês estão entendendo? E nós não queremos isso. Seja quem for esse cara, nós não queremos esse cara. Esse cara é um vagaba. Esse cara não vai trazer ninguém para a comunidade. Esse cara não vai fazer outra coisa, ele não vai puxar mais gente, ele não vai levar o software livre no peito. E nós temos que fazer isso. Vocês têm dúvida que um movimento social e político não tenha que fazer isso? Nós temos que fazer isso. É a nossa missão mais importante. Agora tem um outro lado da questão que eu preciso falar para vocês também, que foi outra coisa que eu aprendi. O maldito do costume. Por que é tão difícil tirar alguém do Windows, do Mac, seja lá do que for, e trazer ele para nós? Porque está acostumado. Ele acha que ele já aprendeu a fazer aquelas coisas. Eu uso o Word, por que eu tenho que aprender a usar o Writer? Eu uso o Internet Explorer, por que eu tenho que aprender a usar o Firefox? Quando o Snowden fez as revelações dele, gente, ele deu um grande apoio para a gente. Porque agora, você chega e fala, pô, mas você quer ser espiado, meu amigo? Ó, você não leu a licença do Windows, né? Lá está dizendo que a Microsoft pode pegar suas informações e dar para quem ela quiser. Você leu a licença? Dependendo de para quem você falar isso e como você falar isso, o cara fica tão puto da vida que é aí que ele não vai fazer nada mesmo. Ou então o cara fica tão puto da vida que aí ele resolve fazer alguma coisa. Porque o costume deixa a gente imóvel. O costume faz com que a gente não estude. O costume faz com que a gente não avance. Nós temos que tirar o cara da zona de conforto dele. A zona de conforto dele é o maldito do curtir do Facebook. Curtir foto de gatinho. Nada contra os gatos, adoro gatos. Na minha casa sempre teve gatos quando eu era menina, né? E infelizmente eu não sou rico o suficiente para ter gato agora. Porque eu não deixaria ele... Por exemplo, ele ia estar sozinho, coitadinho, na minha casa, porque eu moro sozinha. Eu ia ter que deixar ele num canil, não sei das quantas. Mas vocês estão entendendo? O que eu acho que a gente sempre tem que pensar é assim, ó. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar alguém que é olha, é quase um perfeito idiota. Porque vocês já viram esses caras falando de liberdade? Vocês já viram esses caras falando de solidariedade? De compartilhamento? De você trabalhar para a sociedade? Vocês já viram esses caras? É o share no Facebook. Entenderam? Entenderam? E é o ego dele de ser o primeiro a postar não sei o quê. Entenderam? Juro para vocês, gente, é com isto que nós estamos lidando, com um pessoal muito baixo nível. Ó, seja que dando for. E, em geral, eu acho que os mais velhinhos têm mais cabeça. Mas o que nós temos que fazer é achar um jeito de pegar esse cara e botar ele num nível um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Eu mando um monte de coisa pelas redes sociais. Eu mando desde piadinha, até texto, até não sei o quê, que eu acho que podem ajudar as pessoas comuns. Toda vez que vocês falarem com alguém, primeiro, sempre tentem falar numa linguagem que o cara entenda. Sabe? Se você for usar linguagem técnica, que você aprendeu numa disciplina da universidade,
só com um cara que também tem a mesma linguagem. Você tem que explicar para o cara por que é importante. Ele tem que sentir que eu me preocupo com ele, pessoalmente. Você entendeu, Tiago? Você entendeu o que eu estou falando? Me faz uma pergunta. Me pergunte o que você não me entendeu. E eu tenho que tentar explicitar para ele por que essa ideia é importante. Ele tem que se sentir importante porque ele é a gente. Nós queremos que cada indivíduo seja um novo criador. Vocês acham que um novo criador não é uma coisa importante? Entenderam? Então não adianta muito vir com muitas técnicas, muita coisa, especialmente num primeiro contato. A menos que a gente chegasse numa sala de engenheiros do ITA, onde eu vou pressupor com muita certeza que eles têm um grande conhecimento de matemática, de não sei... Aí sim, aí estaria correto. Então, vocês percebem que o modo como a gente chega é muito importante? Uma técnica que eu uso muito é falar com alguém como se tivesse 8 anos. Eu digo 8 anos porque eu estou imaginando que ele tem que ser alfabetizado. Que é muito difícil você falar antes do cara ser alfabetizado. Estou percebendo que o cara está me entendendo? A luzinha no olho dele está acendendo? Aí você vai. E você vai trazendo as pessoas para você. Outro dia eu estava num ônibus, aqui em Porto Alegre. Aí uma menina me perguntou, eu olhei para ela e falei, você tem certeza que você quer que eu te explique? Eu falei, porque eu vou te contar uma história comprida. Não, professora, e até a gente chegar até lá? Dá tempo. Né? Ela ia num percurso comigo, né? E eu fui explicando para ela. E ela foi me fazendo perguntas. Eu vi que ela estava interessada. Entendeu? E ela era uma aluna de universidade. E se fosse uma mocinha que, no primeiro colegial, do segundo grau, no ensino médio. Então, eu acho que é muito importante a gente ver como a gente fala. Mas, olha, gente, tirar alguém do costume é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Não pensem que é fácil. Então, deixa eu falar uma coisa que vocês não vão gostar de ouvir. Vai dar trabalho. Então, ó, por exemplo, eu fiquei muito acostumada que eu tinha um laboratório com muitos computadores. Então, a gente precisava testar alguma coisa, eu falava para o meu estagiário, meu bem, vai lá, pega aquele velhinho que está lá paradinho faz tanto tempo, primeiro atualiza ele. Atualizou? Atualizou. Agora, instala esse daqui nele deste jeito. Eu dava uma programaçãozinha, um tutorialzinho para ele instalar. Deu certo? Deu. Não está perturbando nada? Não. Tudo bem, vamos instalar em todos. Instalava no laboratório inteiro, os meninos aprendiam a usar, para que servia, como é que é, começavam a usar, a ensinar as pessoas. Era isso que eu fazia. De repente, eu fiquei sem um laboratório. Eu estou com o Ubuntu até hoje, porque eu corro o risco de ficar 3 dias sem computador, se der alguma coisa errada numa instalação. E eu não quero ficar 3 dias sem computador. Então, até eu comprar um novo e botar no novo, vou ficar, ainda estou com o Ubuntu. Aí eu perguntei ontem para a Nawak, tem jeito de um usuário comum não instalar software proprietário, se ele quiser? Tem? Tem um usuário comum? Ele fez o quê? Instalou o quê? Outro Ubuntu. Eu quero que ela saia, no mínimo vá para o Debian. Então, mas, gente, vocês viram aquela página da FSF, não é, Ricardo? Que tem... Qual distribuição que se salva ali? Até o Debian está lá. Tendo drivers de... Vocês sabem? Lá na FSF, vai lá, tem uma página que diz quais distribuições são recomendadas e por quê. A absoluta maioria das distribuições tem drivers proprietários. O Ubuntu é a mais comum e acho que aqui tem mais drivers proprietários. E não te dá a opção de instalar, não instalar. E não te dá a opção de não instalar.
Isso é a opção, assim, um dos pontos mais críticos no Ubuntu é não dar opção para o usuário. Porque se ele te desse a opção de, não, você está instalando o hábito proprietário, você não quer desabilitar na instalação, coisa do tipo, ok. Pelo menos você podia usar o Ubuntu livre, né? Você ia lá e desabilitava. Não. Você pode, depois da instalação, você pode tirar os drives, instalar um kernel livre ou coisa do tipo. Não, tudo bem, mas depois, o usuário já instalou, o usuário leigo já está funcionando, ele vai querer... Mas tudo bem, não é tanta essa questão. Foi depois. Parece negócio. Quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha? O que você fez depois? Não, eu concordo com você. Mas dá, ele funciona tudo sem nenhum drive proprietário? Não, nenhuma distribuição, na verdade. Né? Eu acho que nenhuma. O que é uma... Não, assim, mesmo qualquer distribuição que está lá, como reconhecida, não vai funcionar. Isso é fato, porque não é uma questão da distribuição, é o hardware que a pessoa está usando. E isso o pessoal do Ubuntu, gente, fez muito bem. Teve uma época que dava muito problema na instalação. Eles começaram a mexer com todos os equipamentos e deixaram o Ubuntu, possível de funcionar em tudo que era equipamento que existia, em tudo quanto era placa que existia. Desde, sei lá, uns 10 anos atrás, mais ou menos isso. Eu me lembro que tinha muito essa discussão. E parece que as outras distribuições não fizeram isso tão fortemente. E aí o que aconteceu? Ficou muito mais fácil instalar o Ubuntu do que qualquer outra distribuição. Não é à toa que ele ficou tão famoso. E tem Só que ele deixou de ser grande. software livre. Houve uma preocupação com o usuário. Eles falaram assim, nós queremos ter gente usando. E para ter gente usando, a máquina precisa estar adaptada para os programas. Talvez... Para mim não é o começo de nada. A primeira que fez intuitiva foi o Ubuntu. Eu lembro. Eu instalei o novo, espetei meu modem 3G, pum, estou na internet. Fato, é fato. Muitas vezes mais fácil que no Windows, que você tinha que colocar o CDzinho lá e instalar o drive. Não é tanto, não concordo que seja certo, mas... Só uma coisa que a Faconte disse, e eu tenho uma palestra dela que fala, inclusive, software livre você pode, que eu gosto. A gente é domesticado a ser consumidores do sistema. Então a gente tá acostumado a sentar, paguei por aquilo, ou sabe, me esforcei por ter aquilo, ou consumi um tempo por aquilo lá tem que, eu sou consumidor, então eu tenho que receber tudo de bandeja. Só que a ideia é quebrar essa questão, somos consumidores, todos deveríamos ser produtores. O software livre, ele te atrai a isso, você deve ajudar, toda vez que você é um usuário, um mero usuário, você já está contribuindo, você vai lá no fórum, tá o bug aqui que eu achei, estou contribuindo. Na hora que eu estou usando o computador, e as pessoas estão me olhando e estão vendo que eu estou com o software livre, que aquilo funciona e que eu faço as coisas, e tudo dá certo, eu sou um exemplo para as pessoas. Exatamente. Então é quebrar esse paradigma, somos meros consumidores e nos tornarmos produtores. Toda vez que você usa software livre, de alguma forma você com certeza é produtor. Você participa de uma comunidade, você contribui com ideias, você contribui com reporte de bugs. Só o fato de você ser um usuário dentro da comunidade de software livre, você já é um produtor. Se você conseguisse trabalhar, colaborar em algum projeto, aí extrapola melhor ainda. Daniel, trocar o microfone. O Daniel é do Curitiba Livre, faz lá em Curitiba o FliSol lá. Bom, então, só mudando, falando sobre o FliSol, a gente tem que entender que o princípio, está escrito bem no segundo parágrafo, é promover o uso de software livre. O que é software livre? Acho que a maioria tem que voltar e entender esse conceito, o que se perdeu muito nesse tempo aí. Então o pessoal está
Tipo, eu estou dando exemplo, mas eu estou usando o Ubuntu. Eu não estou dando exemplo a nada. Eu não estou usando o Windows, mas eu não estou usando software livre. O Ubuntu ele não é software livre. Cara, eu trabalhava na PUC, em Paraná, era responsável pela área de produção gráfica. 100% software livre, Debian com repositório main. Ninguém... Funcionava perfeitamente, as Matrox tinha drive livre. Tá. Quando eu fui especificar as ilhas de edições, eu fui procurar coisas compatíveis com software livre. Não procurei NVIDIA. Tá, tudo bem. Você até pode ser, mas você não pode falar que você tá dando exemplo usando software livre, então. Tá, mas você não é 100% livre. Você pode. Não, eu não falei que você não é digno da comunidade. O que eu estou falando é que você não pode dizer que você é 100% livre. Você trabalha com alguma parte de software livre. Agora você não. Essa questão da placa de vídeo funciona assim. Ali na placa de vídeo, aquilo é um hardware. Aquilo ali tem... a NVIDIA gasta milhões ali para estar investindo em alguma coisa para desenvolver alguma coisa potente. Tá, o hardware é proprietário. A gente não pode fazer muita coisa com... Podemos, como comunidade, a gente pode pressionar a NVIDIA para que ela libere. Ali tem uma demanda enorme de segredo industrial. A comunidade ela ficou numa inércia que ninguém mais está se importando em querer pressionar ninguém. A gente estacionou numa comodidade que nem o Ubuntu. Foi muito importante no começo, todo mundo tem que reconhecer, mas hoje ele está sendo prejudicial ao movimento do software livre em geral. A minha opinião, o que está acontecendo? O pessoal ficou nessa inércia. O Ubuntu reconhece, então eu vou usar o Ubuntu. Eu não preciso mais ir lá bater na porta da NVIDIA e falar, a comunidade de software livre não vai mais usar a NVIDIA porque mas o Ubuntu reconhece. Não, o Ubuntu reconhece, então beleza. Daniel, nesse ponto eu concordo com você, porque o que aconteceu? Os usuários, quem iniciou o movimento, estavam cientes dos problemas. Conforme você vem novos usuários que usam software livre, mas não sabe o que é software livre, não sabe as questões filosóficas do software livre, são meros usuários que é como se estivesse usando o Windows, só que dali agora está usando um sistema que é mais barato, que às vezes pode baixar de graça. Para ele o benefício é esse, é gratuito. A partir desse momento, a comunidade envelheceu, o pessoal da comunidade mais antigo não está mais, às vezes, tão ativo, e os novos que entraram, desculpa, mas estão nessa, ficaram passivos. Não estão mais tão engajados em impressionar, em produzir. Isso aconteceu, um exemplo que aconteceu, já foi bem citado na comunidade, o Flash, na época quando o Flash era o top usado. Por que o Flash nunca funcionou legal no Linux? Nunca. Assim, você tem a versão, o GNU Cache, que era a versão livre, nunca prestou, digamos assim. Eu nunca consegui usar ele de fato. Porque o Flash era de graça. Quem é que vai se preocupar lá em ter trabalho? Está funcionando mesmo. Baixei de graça, está funcionando. Mas a questão não é... Oi? O Steve Jobs ficou puto com o Flash. Não. Você tem vários problemas com o Flash. O Jobs. E aí o que acontece? A comunidade que podia trabalhar com uma alternativa livre ao Flash não trabalhou, porque estava cômodo usar um software proprietário que é gratuito. Para que eu vou ter um esforço suplementar? Só que é porque as pessoas, os usuários mais novos, não estavam preocupados com as liberdades, estavam preocupados com a experiência. Então,
isso é muito mais do que você está fazendo agora, que é, poxa, então vamos intensificar as campanhas da batalha. Entendeu? É uma outra discussão. Não, vamos lá. Ô, cara, pô, você é desenvolvedor, cara. Você tem uma responsabilidade dupla. Né? Você que cria essas mágicas todas para o resto virar. Isso é duplo. Você tem que forçar, você tem que... E dali não é ficar nessa... não pode dizer, ou fazer, ou coisar. Desde o momento que a gente fala não, aí é a palestra do Ollie Peter Smith, a gente está... aviltando a base mais fundamental da liberdade, independente de software livre ou qualquer coisa, né? Então, eu acho que esse é o caminho que você está falando e que o protesto dele é válido. Tá bom, então vamos intensificar. Na comunidade tem designers, tem uma coisa, vocês precisam da nossa ajuda, vamos embora, senta, conversa, vamos fazer uma mega campanha viral. E conscientizar justamente disso. Nós estamos acomodados. O outro lado vai ganhar. E vai ganhar. Vai ganhar por outra porta. Essa porta a gente fechou, mas ele está indo por outra porta. Vamos embora, estamos aqui para isso. Vocês na proficiência de vocês e nós na nossa. Vamos fazer. Tá ok. Daqui a gente tem uns 20 minutos. Só para completar o que você falou, é que houve uma mistura. Qual é o assunto? Caiu de uma bomba no meio da comunidade, é Ubuntu, vindo pelo Anáhuac. E aí, assim, mas o ponto que a gente discutiu e que a gente tem que caminhar, na minha opinião, é nesse sentido, não necessariamente, porque assim, se misturou assunto Anáhuac com assunto FliSol, Ubuntu, assim... Não, é relacionado, mas houve uma mistura, o pessoal não entendeu a discussão. O pessoal não entendeu a discussão. Com a carta, talvez, foi até meio prejudicial a minha carta, não sei. Eu espero que não. Eu respondi uma coisa pontual, que foi a questão do Ubuntu. Só que o pessoal achou que o cerne da questão era aquele. Né? E aí houve essa confusão. Internacional Socialista. Teve um cara chamado Karl Marx que escreveu o chamado Manifesto Comunista. Não agradou a todo mundo. Não estou nesse nível de você comparado com o Karl Marx, tudo bem. O Elton, ele... Chega aí. Com licença. Beleza? Beleza, tudo bom com você? Eu não conversei contigo ainda. Inicialmente, bom dia a todo mundo. Eu vou falar aqui algo que estava me intrigando muito, assim, muito mesmo para poder falar. Tá, existem duas coisas. A gente é lá de Francisco de Beltrão, lá do Paraná. A gente veio de caravana de lá e tal. Do sudeste do Paraná, ali perto de Pato Branco e tal. É assim, ó. Na semântica, na questão ontológica da parada, assim, do significado das coisas, existe assim. Tem um nó aqui em cima, liberdade. E tem a liberdade de ir e vir, liberdade de escolher o que quiser, liberdade tal, liberdade geral, que é a liberdade aqui em cima. Tá certo, né? Ok, ele existe. Do outro lado tem o software. Software disso, software daquilo, software daquilo, enfim, existe milhões de softwares na questão ontológica da parada aqui. Liberdade e software. Ramificando isso, saindo daí, quando ramifica nos dois, existe um negócio chamado software livre. Software da liberdade aqui, que é outro patamar embaixo. Não está nesse habilidade individual. Liberdade geral, não tá. Eu já ouvi falar uns vídeos aí e tal, o cara falando assim, se eu quiser usar o Ubuntu, eu uso. Eu sou livre para fazer o que eu quiser na minha vida. A gente está falando disso, cara. A gente está falando daqui da questão ontológica mais baixo nível. A gente está falando de software livre. E o que é um software livre? Software livre é o que tem as 4 paradinhas, chegando a GPL lá e tal. Que primeiro eu tenho que usar, ok, eu vou usar, tá? Certo. O segundo lá é tipo, eu posso ver o código-fonte. Opa, código-fonte, legal. Vou tipo, modificar, vou poder modificar, recompilar, cara. Eu vou poder pegar o código-fonte e recompilar. E vou poder pegar essa modificação e compartilhar com quem quiser. Eu posso vender, posso fazer o que quiser, desde que o nome do cara que criou aquilo lá esteja lá. Ok. Aquele evento ali, voltando ao assunto FliSol em si, o FliSol significa Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre.
Se é um festival de instalação de... Qual que é o teu nome, Oscar? Se é um festival de instalação de software livre, por que diabo a gente vai instalar coisas que não são software livre? Tá, tem aquela questão assim, mas o usuário final, tá, não sei o quê. Eu falei, ok, o usuário final chega. Lá em Festival a gente instalou um monte de várias, assim, eu estava participando também da Stonefest. A gente optou por uma distribuição chamada Debian, main, puramente. Aí era engraçado que a gente chegava lá e instalava o Debianzão, pá. E não funcionava as placas. Aí ele chegava pra gente com uma pergunta filosófica assim: por que não funciona a minha placa? Falei, meu irmão, deixa eu explicar aqui. Aí senta, troca uma ideia, pega uma cadeira, pega um café lá e fica discutindo sobre isso. Mas isso é um absurdo, mas por quê? Não sei o quê. E a gente fica conversando sobre isso. A gente explica que o problema é no hardware, explica que a empresa não liberou o código-fonte para a gente modificar ali, que é muito difícil fazer o hack daquela placa, e a gente explica toda a questão filosófica, que ali está escrito, ó, seu principal objetivo é promover o software livre, mostrando ao público, em geral, sua filosofia. Se não funciona, porra, o que a gente pode fazer para fazer funcionar essa placa aqui? Essa discussão, sabe, que a gente fomenta. Tanto é que as questões a primeira palestra do FreeSol lá foi um professor doutor daqui que forma na URGS ali em Informação na Educação, e ele usa desde, sei lá, de 95 software livre, né? Software livre não, ele usa não Windows. E ele falou todinho, de cabo a rabo, assim, essas questões políticas, sociológicas e filosóficas ali. Aí, perguntando ali, né, qual é o avanço do software livre? Não é do software geral, cara, assim, é do software livre, que tem as 4 coisas. Por exemplo, bem aqui, ó, se você perceber aqui tem o diabo do Steam aqui, tem o Raspberry Pi. E todo mundo sabe que os dois, tipo, não são software livres. Por quê? Porque não tem um código-fonte para a gente modificar e tal. A gente pode apenas usar. Eu sugiro até a galera que fala assim, mas tem que ser focado no usuário final. Vamos fazer outro evento então, cara. Tipo, instalação de software bacana. Olha, que foi até, eu tô parafraseando o Paulo que ele falou isso daí. Mas isso é uma brincadeira, claro, da minha parte. Mas a questão do FreeSol a gente tem que bater, instalação de software livre. Aí chega com o menino e conversa aqui, não dá. Tem a possibilidade de você ativar a tua placa, porém, é um software não livre que tem isso, pode acontecer um monte de coisa. Aí nesse ponto cai na escolha individual. Aí que vem, você quer. Nesse ponto que cai a escolha individual. Aí o cara fala assim, eu quero. Ok, então eu vou instalar para, mas saiba que... Isso é educação, cara, isso daí tem que ser batido muito bem, saca? Sim. Mas a primeira parte no foco do objetivo aqui é instalar puramente software livre. Aí chega na questão lá do menino e fala assim, olha, você quer, cara? Você está ligado quais são os problemas, isso, aquilo, você quer? Também tem o Ubuntu aqui, se você quiser, porque ele já vem tudo 100%. Ou pega mesmo Debian non-free, que já vem tudo ativado, que é tipo o Ubuntu, que já vem com todos os drivers ativos. E nesse ponto, Wellington Costa, tu estás coberto de razão nesse ponto, porque nesse ponto, todos os coordenadores, porque eu andei acompanhando a lista, depois do evento, todos os coordenadores, inclusive você, esclareceram todos os fatos que tu está colocando nas nossas mãos. Todos os coordenadores, aqui presentes, esclareceram. Indo nessa diretriz do festival. Porque ele aponta, remete antes de 1492, onde os incas, os maias e os astecas proporcionaram um dia de troca de conhecimento. E isso é fato. Isso que tu estás colocando, Wellington, é fato. Não estou assim, sendo puxa-saco e fazendo média contigo. Sim, então, você e todos os demais coordenadores de FreeSol fizeram o dever de casa. Por que eu estou dizendo isso? Eu não fui coordenador, mas eu fui... Sim, eu já estou encerrando. Eu ajudei na coordenação. Quem foi aqui em Porto Alegre foi Mauro Duarte. Mas eu ajudei a coordenar. Então, queria dizer, todo mundo aqui presente fizeram o dever de casa. Seguir a diretriz do FreeSol Internacional. Pessoal, a gente só tem mais 10 minutinhos, só para encerrar.
A gente focou muito em questões filosóficas, a questão do Ubuntu, mas algumas questões mais práticas do FliSol em si, que eu gostaria de discutir. Nosso amigo ali, de Belém, ele falou sobre estar fazendo o FISLI lá na Amazônia, o FISLI da Amazônia. Ano passado, na Assembleia da ASL, a gente discutiu uma forma de parceria do FliSol com a ASL. Ou seja, a gente talvez... Esse ano aconteceu mais ou menos, a gente não conseguiu avançar muito na discussão. Mas a ideia houve a abertura de uma oportunidade de a gente fazer uma parceria de sermos uma espécie de pré-FISLI, o FliSol ser uma espécie de pré-FISLI. Então a gente promoveria de alguma forma o FISLI, e o FISLI de alguma forma nos ajudaria também em algumas questões no FliSol, a divulgação do FliSol. Eu acho que isso é uma boa oportunidade. O FliSI assim, o evento brasileiro é o de mais tradição que tem. E a gente tendo essa parceria, a gente pode talvez conseguir mais recursos, consiga divulgar mais o FliSol. Então, todo mundo que está aqui participa da lista? Participa da lista do FliSol? Quem não tiver, se inscreve na lista. Mesmo que não é coordenador, não tem problema. Se inscreva na lista. Vocês entram na wiki do FliSol, que foi tirado. Estava ali, que é flisol.info. E aí lá procure a página do Brasil. Logo quando você entra na página do Brasil, está lá o link para a lista. Isso. Você entra ali no link do Brasil, na barrinha. Mostra aí, por favor. Inclusive tem um videozinho que eu estou ensinando a fazer os procedimentos para escrever o FliSol. Entra aí, tá no Brasil? Desce um pouquinho a tela. Não, sobe. Você tem o link logo ali em cima, você tem o link, sobe um pouquinho mais. Aí, da lista. Clica no link aí da lista. Você cadastra ali, coloca seu e-mail, seu nome e uma senha, você já está recebendo todas as informações do FliSol, da organização. Vocês podem discutir, ajudar a debater. A gente gostaria de tentar fazer ações mais em conjunto, porque a gente às vezes fala assim, tem um trabalho de esforço enorme localizado em cada cidade, que a gente não está compartilhando recursos. Então, a gente começou esse ano, a Bárbara, ela é... Esqueci a cidade dela. Alguém lembra? Oi? Mão na massa. Guarapuava? Castro. Ela é jornalista, ela fez vários trabalhos para a gente de arte, compartilhou, porque a arte, infelizmente, a arte oficial, ela é toda em espanhol. E aí cada um edita e depois não compartilha o que editou. Se tem um repositório nacional, a gente pega esses recursos, compartilha. Então, se vocês criaram um site, criaram algum material gráfico, criaram algum panfleto, algum documento, compartilhem na lista. A gente tenta, de alguma forma, disponibilizar isso centralizado. E a gente diminui os custos, né, o tempo de esforço de cada trabalho localizado. Eu não me apresentei direito no início, depois o pessoal chegou, não sei se todo mundo me conhece. Eu sou o Thiago Paixão. Você não me conhece, né? Eu sou o Thiago Paixão, eu assumi ano passado a coordenação nacional. Assim, eu só sou mediador, digamos assim. Eu estou junto com vocês, eu também faço FliSol em São Paulo. Não tomo decisões, eu só estou ali para tentar ajudar. Tem que ter um ponto de comunicação com a organização latino-americana. Então, por favor, assim, se apropriem do FliSol também. Todos que fazem parte do FliSol em alguma cidade também são da organização nacional. Não tem hierarquia, a gente não tem eu só estou lá para ajudar. Então, se apropriem disso e vamos tentar discutir questões nacionais que a gente pode fazer em conjunto para fazer no FliSol do Brasil inteiro. Se vocês já têm a discussão, uma organização local, levem ela para a lista e vamos debater isso junto. Beleza, pessoal? Eu acho que... Fechou? Alguém tem mais algum recadinho? Usa software. Beleza, pessoal. Muito obrigado por ter vindo. Pessoal,
Só colocando aqui. Esse é o logo antigo, ele foi atualizado para aquele que estava na página principal, mas os dois trazem, assim, ele foi modernizado, digamos assim, mas eles trazem as mesmas características. Só um recadinho final aqui do Barros. O pessoal, só reforçando aqui, usem software livre e principalmente para os desenvolvedores. Não só usem, criem software livre. Isso é um dos pontos mais importantes. Seja produtor. Obrigado, pessoal. Quem quiser continuar, vai ter outras coisas, inclusive do FliSol lá na área de comunidades. Participem lá. Tem uma grade inteira de mini eventos ali na arena da área de comunidades. Fica atento, está lá no site do FISLE, é só entrar na página, na área comunidades dentro do FISLE. Tem a programação das atividades que estão tendo lá, participem também. Obrigado, pessoal. E estou à disposição para quem quiser conversar, falar qualquer coisa, reclamar, sei lá, qualquer... Tchau, tchau, obrigado.